Primeiro, boa tarde, né, a todos os metroviários, metroviárias, a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Saudar o sindicato, Sindimetro. Fui apresentado aqui, meu nome é Léo Péricles, eu sou hoje presidente nacional da Unidade Popular, a UP, que é o mais novo partido político que existe no Brasil, e sou do movimento de moradia já há vários anos. Queria saudar essa greve que está acontecendo aqui, dos metroviários, uma greve de extrema importância, porque tem como pauta central a luta contra a privatização. E a luta... Oi? Dá mais uma torcida aí. Não deu. Oi. E queria saudar essa greve pelo propósito que ela tem, que é lutar contra a entrega de um patrimônio público, que é a CBTU, no caso aqui em Minas Gerais, que é lutar contra a entrega de um patrimônio público, que é o metrô, aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, ou seja, uma greve das várias que estão acontecendo dos servidores públicos no país, dos trabalhadores e trabalhadoras, e com certeza essa greve é um exemplo muito importante para as demais categorias. Nós entendemos, somos contra as privatizações, porque nós vimos na década de 90 o governo do Fernando Henrique Cardoso entregando várias empresas públicas, e nós vimos o resultado, por exemplo, o que a Vale fez em Brumadinho, matando tanto em Brumadinho quanto em Mariana, matando centenas de pessoas, e quando ela era pública isso não acontecia. Mas aqui também nós estamos vendo a mesma tática de sucatear o serviço, de aumentar o preço das passagens para poder impor, inclusive, que menos gente use o transporte, né? Dificultar a situação dos próprios trabalhadores e trabalhadoras para provocar as condições de fazer a privatização. Mas saibam que vocês não estão sozinhos. Nós da Unidade Popular prestamos todo o nosso apoio, os nossos movimentos. E por fim, queria também dizer que além das questões que eu falei, eu também sou pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, e no nosso programa está lá muito nítido a luta pela reestatização de todas as empresas que foram privatizadas. E tenho certeza que durante o processo eleitoral, vocês vão ter em nós, pelo menos um vai estar lá defendendo, se colocando, denunciando e sendo contra a privatização, a entrega da CBTU. Pelo contrário, nós achamos que ela tem que ser fortalecida, assim como todas as grandes empresas públicas no nosso país. Essa riqueza, esse patrimônio foi construído por vocês e pelo povo brasileiro, pertence ao povo brasileiro, e privatizar significa precarizar o serviço, aumentar o valor da passagem ainda mais e piorar a situação, principalmente para a população que necessita de um transporte tão importante. E por fim, a luta pela expansão, que essa é outra coisa que nós temos que quebrar o pau, ir para cima, porque o metrô é um absurdo ter ainda a extensão que tem uma cidade estratégica e tão rica como Belo Horizonte. Era para esse metrô estar espalhado para todas as regiões, não só de BH, mas da região metropolitana. E vamos à luta, porque acho que esse aqui é o caminho para a classe trabalhadora ter força, ou seja, não esperar processo eleitoral, é lutar agora, inclusive para derrotar esse fascista desse Bolsonaro, que está querendo privatizar aqui a CBTU, e continuar a luta, inclusive aqui no estado, para derrotar o Zema também. Abraço, forte, grande luta, grande greve, que vocês saiam vitoriosos, estamos juntos até depois da vitória. Valeu! Valeu. A próxima inscrita aqui, a última, é a Vanessa, Portugal, representando aqui o CSP com lutas, e também o Cid Rede, gente, que também está na batalha aí, também está em assembleia por melhoria salarial. Então, gente, boa tarde para vocês, né? Eu quero reforçar primeiro um convite, gente. Nós temos a nossa próxima assembleia, nós estamos em greve, né, na Rede Municipal de Ensino, Trabalhadores em Educação, uma greve muito dura, né, como todas, né? É o que eu estava dizendo lá na rede estadual. Não existe governo bom, né? O que existe é luta boa, que pode ou não dobrar um governo ou outro, né?
porque você pega aí, é todo mundo pisando na nossa cabeça e a gente que não se organiza para ver o que vai dar. Então, eu acho que é muito importante, se vocês pudessem, eu sei que está difícil, a vida está dura, mas era importante ir alguém para fazer uma saudação, porque é diferente quando a gente fala e quando alguém da categoria, né? Assim, o impacto, a gente fala o tempo todo sobre tudo, né? Então, quando tem alguém diferente, eu acho que é importante isso. E a gente tentar, inclusive, ter uma ação de unidade em algum momento, que eu acho que é importante também, né? Porque são lutas em defesa dos serviços públicos e do atendimento público da população, né? Eu acho que isso tem um peso grande. E aí, gente, eu quero trazer uma saudação aqui em nome do Sindirede, em nome da CSP com Lutas. Quero trazer uma saudação em nome do PSTU e também do Polo Socialista Revolucionário, que nós estamos num processo de construção. E toda luta precisa discutir os rumos do país, as alternativas que nós temos. A única coisa que nós temos certeza é que a turma que está apontada aí como alternativa não é alternativa para nós. Verdade seja dita, gente. Tem governo pior? Tem. Bolsonaro é muito, muito ruim, não é igual aos outros? É. Mas falei aqui na outra Assembleia e vou repetir. Para falar a verdade, no que diz respeito a várias coisas, mas em especial ao metrô, ninguém atuou de verdade para que houvesse uma expansão, para que houvesse a consolidação do metrô aqui de Belo Horizonte. E coloca a gente numa sinuca de bico. Né? Essa história da privatização não é de agora, e agora querem consolidar. E é uma responsabilidade nossa, coletiva, lutar contra isso. E ser consequente, né? Porque a gente é contra a privatização do metrô, mas é também favorável à estatização do transporte coletivo rodoviário, né? Porque é isso, a gente é contra a privatização de qualquer dos serviços que são prestados para a população. Bom, é isso, vou parar de falar, porque senão não para nunca. Valeu, muita força na luta, tamo junto e vamos ver se a gente consegue construir uma agenda unitária, tá bem? Obrigado, Vanessa. Pessoal, vou dar início agora, vou chamar o Romeu para dar a abertura aqui agora da Assembleia Informativa. Tá. Você vai passando aqui então, Pedro. Só respeitando aqui, gente, que a gente, pelo core aqui, a gente tem que esperar até 6 horas para a segunda chamada, ok? Pessoal, boa tarde. Queria passar um pouco do panorama do que a gente tem enfrentado aqui no estado. Acho que é importante, a gente está na luta contra a privatização do metrô, pela manutenção dos nossos empregos, e ao mesmo tempo várias lutas estão sendo travadas no estado. E acho que é importante a gente, inclusive, discutir aqui hoje o nosso apoio a essas categorias, porque a gente sabe que sozinho a nossa luta torna mais difícil. É muito importante quando a gente recebe apoio de outras categorias aqui na nossa Assembleia, nos nossos atos, no nosso dia a dia de luta, e ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que também saber exercer esse apoio quando outras categorias estão precisando da nossa ajuda. A gente, além de discutir, a gente praticar essa questão da unidade da classe trabalhadora, essa questão da solidariedade entre categorias. Então, o governo do estado, o governo do Romeu Zema, né, ele vem desde o começo conduzindo uma política muito próxima à política de Bolsonaro no que diz respeito ao serviço público, né? Buscando privatizar empresas, buscando sucatear o serviço público, desvalorizando o servidor. Aqui no estado, os servidores estão há pelo menos 3 anos sem aumento salarial. Então, esse ano, começaram a pintar várias lutas. A primeira foi da segurança pública, né? Então, as polícias civis, militares, polícia penal, bombeiros, se não me engano, foi dia 23 de fevereiro, eles iniciaram a greve deles. A razão da greve é que lá em 2020, o Romeu Zema tinha prometido um aumento escalonado, né, no salário dos servidores da segurança pública. Só que isso não foi cumprido. Então, eles estão agora em greve, exigindo o pagamento desse valor retroativo, né? E, na verdade, o que eles estão pedindo não é nem o aumento salarial, é a recomposição salarial, porque nos últimos anos a inflação veio matando. Ao mesmo tempo, começou uma luta grande na educação. Minas Gerais é o estado que não paga o piso aos professores. Existe uma lei nacional que diz qual é o salário mínimo de um professor. Minas Gerais não cumpre essa lei nacional. Então, os professores recebem salários muito baixos, muito aquém do necessário. Tem que fazer jornadas longas de trabalho, dar aula em 2, 3, 4 escolas, uma rotina muito pesada. E aí, no dia 8 de março, os servidores da rede estadual iniciaram também uma greve
pedindo o pagamento do piso salarial. Nesse mesmo dia, no dia 8, os servidores da saúde do Estado também iniciaram uma greve. No caso dos servidores da saúde, a situação é ainda mais grave, porque não existe um piso para essa categoria. Então, o salário assim, é uma categoria que foi ponta de lança durante a pandemia. Se não fossem o SUS, o Serviço Público de Saúde, se não fossem os servidores da saúde, a situação seria muito mais desastrosa. Mas o governo segue essa política de desvalorização dessa categoria. Então, os servidores da saúde também estão em greve. E de lá para cá, tem surgido várias outras greves. Na educação, por exemplo, várias cidades, os sindicatos municipais de educação também estão puxando greve. A Vanessa, que falou antes de mim, ela é diretora do Sindirede, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal. Eles estão em greve também desde o dia 8 de março, exigindo que o Caril pague o piso, que é o mínimo que a categoria deveria receber. Existe greve dos professores municipais em Uberaba, em Montes Claros, em umas 10 cidades do estado, pelo menos. Além disso, os servidores das universidades estaduais também entraram em greve. Então, o ENG e o Unimontes, 2 universidades estaduais, também os servidores estão em greve. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso estado. Diversas categorias de luta, diversas categorias pressionando para obter um salário digno, uma condição digna de trabalho, ao mesmo tempo que nós também estamos em greve. Então, eu queria colocar em votação aqui, queria pedir o apoio da categoria a todas essas greves, para a gente poder, enquanto sindicato, a gente se manifestar a favor dessas greves, soltar uma nota, um vídeo, soltar o apoio a essas categorias. Eu queria encaminhar essa votação. Então, os companheiros e companheiras metroferroviários que concordam do sindicato, do Sindimetro, atuar, demonstrar, enfim, no que for possível, estar junto com essas categorias em greve, se manifeste com a das mãos, por favor. Quem é favorável, quem apoia a greve das categorias que estão em greve agora? Quem é contrário? Quem se abstém? Então, muito obrigado. Vamos tocando essa luta. Vamos seguindo, não só nós do metrô, mas também as outras categorias. Vamos juntos derrubar Bolsonaro, derrubar a Zema, derrubar esse projeto antitrabalhador. Só complementar o que o Pedro falou aqui, eu acho que a gente não deu tempo de discutir na reunião de diretoria isso, mas a gente tem que ver, e eu acho que a Assembleia tem que autorizar o sindicato, até procurando esses outros sindicatos, para a gente tentar fazer uma manifestação em conjunta de todas essas categorias que estão em luta aí. Pessoal, 3 minutinhos aqui, antes um informe. O sindicato está fazendo um levantamento. É só botar isso. Beleza. Pessoal, falta 2 minutinhos aqui, um informe rapidinho. O sindicato está fazendo uma enquete com relação aos funcionários que, em vez de passar para a concessionária, que está sendo ventilada aí de assumir a VDMG, entendeu? Que tem a opção de ser transferido para outra STU, o sistema operacional que tem aí de metrô espalhado pelo Brasil. No caso, as opções seriam Maceió, João Pessoa, Natal, Recife e... acabou. Gente, não tem garantia nenhuma. O sindicato só está fazendo esse levantamento para quantificar e para a gente ter uma ideia de quantos funcionários aqui desejam uma transferência para outra superintendência em vez de ir para a iniciativa privada. É muito importante para subsidiar também a nossa discussão, frente à AGU, entendeu? Somos sempre confrontados isso. Tem funcionários querendo ser transferidos? A gente sabe. A gente só está querendo agora que isso seja formalizado para a gente ter um quantitativo exato. Esse formulário vai ser feito ainda, vai ser posto no ar pelo site do sindicato. O sistema deve ser parecido com o que a gente faz nas assembleias online, voto a voto. E aí a gente gostaria que o pessoal desse uma moral aí, divulgasse nas redes sociais, porque essa pesquisa é muito importante para ajudar a gente na discussão. Foi aberto para outra instituição federal também? A princípio apenas, o Hugo perguntou aqui, gente, se para outra instituição federal, outro órgão. Hugo, a princípio, a gente vai fazer limitado a outra superintendência apenas. Entendeu? Mantendo dentro apenas da CBTU. Ok? Não tem garantia de nada, gente. Repetindo, não tem garantia de nada. É uma pesquisa de opinião. Ok?
Vou chamar aqui agora o Romeu, ele vai dar a entrada aqui nos assuntos nossos da Assembleia, e aí vamos embora. Boa tarde, companheiras, companheiros. Mais uma Assembleia nossa aqui, importantíssima, para dar continuidade ao nosso movimento. E para dar também, né, os últimos informes, os últimos andamentos. O caráter permanente das assembleias continua, tem que continuar, tá certo? Uma novidade pode surgir a qualquer momento e o sindicato pode chamar uma assembleia de um dia para o outro, tendo alguma coisa palpável, alguma coisa importante a ser deliberado pela categoria. Então, e também a manutenção das assembleias serve para fortalecer a greve, para não deixar a greve cair nas mesmices, para discutir qualquer problema que possa estar acontecendo em alguma área em particular, né? E tentar aí fortalecer o movimento e trazer a categoria firme na manutenção da greve, que é o nosso direito, que conforme tudo que a gente fez até aqui, nós estamos fazendo da melhor forma possível e da maneira correta. A grande prova disso, gente, é que a CBTU, entrou lá no tribunal pedindo majoração da multa, pedindo já a aplicação da multa, né? E pedindo várias penalidades aí para a categoria e para o sindicato. E a justiça negou tudo. Por que vocês acham que a justiça negou? Porque todas as nossas decisões aqui foram pautadas na legalidade. Nós não demos mipa-bode, como diz no ditado popular. Porque se a gente tivesse chutado o pau da barraca lá atrás, nós já estávamos com a multa majorada, nós já estávamos com as contas do sindicato bloqueadas, e se bobear até diretor preso. Porque era isso que o outro lado estava provocando para a gente fazer, e a categoria, acompanhou o encaminhamento da direção do sindicato e sabiamente decidiu por não cair na armadilha do outro lado. E hoje o tribunal está agindo na legalidade, porque não viu nenhuma situação que a gente possa estar aí já desrespeitando imediatamente qualquer decisão judicial, e tudo está sendo discutido como deveria ser, como nós sempre propomos lá dentro do processo. E é isso que demonstra que tudo que a gente fez até agora foi correto. Por mais que uns ou outros tenham, assim, se exaltado e querendo já defragrar a greve imediatamente e parar tudo, a gente entende essa necessidade, mas como eu já falei de outras vezes, a gente não pode agir aqui com emoção, a gente tem que agir com a razão e no direito. E é por isso que a gente está com o nosso movimento vitorioso, sim, e ele vai ser mantido. E como eu já falei de outras vezes, nós só vamos recuar agora quando o outro lado recuar. Porque não há mais possibilidade de cedermos. Aquilo que a gente tinha para ceder, nós demos todo o voto de confiança para o tribunal, nós demos todo o voto de confiança para quem quer que seja. E não fomos respeitados. E o governo está, sim, com a missão de transferir todos aqui para a iniciativa privada e depois de 12 meses é rua. Essa é ainda a nossa realidade. Mas nós, do sindicato, a nossa categoria pode ter certeza que eles podem até tentar, mas não vai ser fácil. Que nós vamos estar continuando na luta aqui e eu não tenho dúvida da nossa vitória. Que nós não vamos perder essa batalha. Porque nós estamos com a razão e estamos no nosso direito. Então, é por isso que a categoria tem que manter unida, tem que acompanhar as convocações do sindicato, tem que acompanhar a mobilização e tem que se somar a outras categorias aí que estão em greve. A gente precisa, sim, demonstrar uma unidade enquanto classe trabalhadora, mas a gente precisa, principalmente, gente, de conversar com os colegas. A gente sabe que tem alguns que ainda não aderiram ao movimento, a gente precisa conversar na nossa casa, a gente precisa conversar com os nossos colegas, porque a gente precisa tirar essa mentira que a imprensa conta, de que nós estamos fazendo greve contra a privatização. A nossa greve é pelos nossos empregos. Isso tem que deixar bem claro para a população. O risco não é mais um risco de demissão. Com essa modelagem que o governo fez,
é demissão, só depende de quando, se vai ser depois de um mês, depois de 12 meses, 2 meses, mas é demissão. Isso é a realidade. Então é quando a gente vai ser demitido, não se vai ser demitido. Então a nossa luta aqui é pelos nossos empregos, tá certo? E é por isso que nós estamos no direito e eu tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha. Então, eu queria contar aí com o maior empenho da categoria. A gente precisa estar, mesmo que essa greve, que infelizmente está prejudicando a população, ela se estenda, não é por nossa vontade. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos trabalhando aí normalmente, como a gente sempre faz no nosso dia a dia aí, prestando com todas as dificuldades um serviço aí para a população. Mas do outro lado, o governo está se lixando para a população. Ele não está preocupado com a população. Ele não está preocupado com o usuário que está sem o metrô no horário de pico. Porque se ele tivesse, ele já teria nos chamado para negociar, ele já teria proposto alguma coisa para a gente suspender a greve e voltar a prestar o serviço aos usuários. Mas ele sequer nos procurou. A gente está trabalhando em diversas frentes aí e nós estamos procurando abrir portas, abrir diálogo ainda, mas o outro lado está irredutível. E se o outro lado está irredutível, infelizmente, não nos resta outra alternativa que também permanecer irredutível. Tá certo? Eu queria parabenizar a categoria. Nosso movimento está bonito, nosso movimento está forte e a gente tem uma leitura que mais de 90% da categoria está aderindo ao movimento, né? E isso é muito importante, gente. Isso demonstra a capacidade de união da categoria, a capacidade de mobilização da categoria e, principalmente, a conscientização da categoria dos nossos direitos. Então, eu... Vou parar um pouquinho, trem passando. Só para complementar, gente, a gente tem que fazer essas assembleias, mesmo que a gente tenha que chegar aqui e dar informes. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, nos procure, venha na assembleia também, esclareça suas dúvidas e qualquer dificuldade em qualquer área, procure um diretor do sindicato para poder sanar o problema e tentar ajudar a resolver no problema. A gente sabe que essa escala que a gente está nela é uma escala nova, nós nunca implementamos uma escala igual essa, então problemas podem surgir e a gente precisa resolver a cada momento que chega, a gente vai resolvendo. Eu vou passar a palavra aqui para o Daniel, que ele vai dar alguns informes aqui em relação à campanha salarial, tá certo? E que está em andamento, tá bom? A campanha salarial não está parada, a gente está sentando com a empresa para negociar, mas a gente precisa dar os informes em que pé que está e daí para frente como que a gente vai conduzir essa questão. Beleza? Obrigado aí, gente, firme na luta. Pessoal, antes o Marco Aurélio, representando aqui o gabinete do deputado Rogério Correia, vai dar uma palavrinha aqui. Eu quero ressaltar aqui que o gabinete tem sido um importante aliado, tem ajudado a gente nas incursões lá em Brasília e várias ações aí que o sindicato tem impetrado aí contra esse processo de privatização. Obrigado, Daniel. Eu pedi para falar antes do Daniel, para trazer um recado do deputado federal Rogério Correia. Meu nome é Marco Aurélio Rocha, eu faço parte lá da assessoria e a palavra que eu trago do Rogério é a palavra de solidariedade, de apoio. A gente já vem trabalhando desde o início, né, Romeu? Quando começou o processo que o governo impôs aí a privatização. Então, a gente está trabalhando em Brasília, junto com o escritório de advocacia do sindicato, né, o GACES lá, e a gente acompanhando junto ao governo, aos ministérios, sobre essa questão. Então, a palavra que eu trago aqui é a palavra de apoio, pode contar com o mandato do deputado Rogério Correia, e a gente está sempre na luta e firme aí caminhando com vocês. Agora, é importante que a categoria prossiga unida, participando das assembleias, acompanhando esses informes do sindicato, porque só com a união dos trabalhadores é que a gente pode interromper
né, esse desmanche que o governo federal tem imposto aos trabalhadores e ao metrô de Belo Horizonte e à CBTU. Então, esse é uma palavra que a gente traz aqui de apoio a vocês e pode contar com o nosso mandato. Muito obrigado. Obrigado, Nicolau. Pessoal, na segunda-feira da semana passada, os sindicatos base CBTU iniciaram a negociação do nosso acordo coletivo. A nossa database é no dia 1º de maio, só que nós acionamos a empresa com antecedência para ver se a gente consegue fechar fechar esse acordo antes disso, para que não haja nenhum retroativo para a categoria. Os parâmetros, a empresa ainda não entregou uma proposta oficial para a gente trazer para cá, mas estamos trabalhando em cima de uma recomposição do índice inflacionário que sofremos durante todos esses anos, uma alteração na regra de reembolso do AMO, que ela sofreu uma modificação no início desse ano, conforme está previsto no CT atual vigente, um aumento no auxílio para os empregados que têm filho portador de necessidade especial, e aí um reajuste a partir também em cima do ticket. Dessa forma aí a gente está tentando uma coisa mais diferenciada, porque a gente sabe que esse benefício ele foi congelado durante muito mais tempo que o nosso salário. A empresa, por enquanto, não tem uma proposta oficial, como eu disse, a gente está trabalhando em cima de parâmetros e tal, mas pode ser também que a gente está tentando também um aumento diferenciado, escalonado para os salários de níveis menores. É importante salientar aqui também, gente, que esse acordo coletivo ele não representa só a recomposição salarial. A gente está trabalhando ele num processo onde a CBTU aqui de Minas Gerais, a STU-BH, está em vias de ser transferida para a VDMG. Então é muito importante a gente trabalhar na defesa das cláusulas que nós temos hoje, às vezes até mais do que o reajuste inflacionário. Se não concluirmos isso na leitura, o que a gente pensa, né, com antecedência antes dessa transferência, pode ser que a gente tenha que fazer essa negociação com o ente, com a VDMG. E aí nós temos direitos históricos que trazemos há mais de 30 anos, benefícios econômicos que nós temos aí, que ajuda, né, gente? A gente sabe, no caso do TIT, da cesta básica, o próprio plano de saúde, que a gente pode ter que provavelmente negociar com a presidente da VDMG. Então, como eu disse, a negociação está começando, mas a gente pretende encerrar ela o mais breve possível, para que não haja retroativo, para que a carestia em cima do salário dos funcionários, principalmente dos níveis mais baixos, ela dê uma amenizada, mas principalmente para a gente proteger os nossos direitos dessa sede privatista que esse governo está aí, ok? Eu peço que a categoria se mantenha atenta às redes sociais do sindicato, porque a gente pode chamar também a assembleia, a partir de agora a gente pode chamar também assembleias por causa da campanha salarial. O informe mais ou menos é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, o microfone agora está aberto, como a gente sempre faz no final das nossas assembleias, ok? Gente, duas coisas. Primeiro, em relação à pesquisa que o sindicato vai fazer, provavelmente a partir de segunda-feira, vamos divulgar aí o link de acesso para a pessoa, para cada um aí manifestar se tem interesse, se não tem, né, de ser cedido, né, de ser transferido para alguma outra unidade no caso de processo de conclusão do processo de privatização. Reforçando, a gente está fazendo essa pesquisa porque a gente quer ter dados concretos sobre qual seria a adesão da categoria se essa possibilidade fosse ventilada lá pelo governo, né? E também dados concretos de qual seria o impacto, né? No geral, tanto aqui na unidade daqui quanto lá nas demais unidades. Então, é importante todo mundo se manifestar lá, entrar e colocar lá e responder, porque é um parâmetro que a gente vai usar para levar para os deputados também, vai levar isso para o governo também, para o judiciário. A gente vai estar aí usando esses dados, né, para poder estar mobilizando aí, fazendo outras mobilizações. A outra coisa, gente, é que é muito importante a gente permanecer
vindo às assembleias, mesmo que as assembleias sejam apenas informativas. Por que que é importante? Porque pode acontecer de uma assembleia ela ter um caráter deliberativo e a pessoa achar que é só, hoje eu não vou não, porque na última assembleia não teve nada, não votou nada, eu não vou. Não. Toda a assembleia tem que estar presente. A gente precisa, por quê? Pode ser que tenha uma assembleia importante, com um assunto importante, que depende da demanda de uma deliberação da categoria, e a categoria, por achar que é só uma assembleia informativa, que não vai ter nada importante, não vem. E aí, aqueles que vêm vão decidir pelos que não vêm. Então, pelos que não vieram. Você falou esse negócio que eu fiz, né? Quem já pediu a transferência de B10 e 10? Isso aí para quem vai pedir, quem que vai ver, o que vai acontecer. E para quem já pediu a transferência no dia 10 e 10? Para quem pediu? A transferência no dia 10 e 10. Não, gente, isso aí, deixando bem claro, também para quem já pediu transferência. O pedido da transferência é um pedido encaminhado para a empresa. Isso que a gente está fazendo não tem nada a ver com o sindicato, com a empresa. Se a empresa não deu nenhuma resposta, quais são os passos? Se você tem que cobrar da empresa, você tem que reforçar o seu pedido lá, reiterar o seu pedido e citar, inclusive, a cláusula do acordo coletivo, que a empresa tem 20 dias para responder a qualquer requerimento de empregado. Então, você cita lá o artigo do acordo coletivo, fala que você protocolou, que não teve a sua resposta e que a empresa está descumprindo o acordo coletivo. Se ainda assim ela não te responder, você entra em contato com o sindicato e o sindicato vai cobrar o cumprimento do acordo coletivo. Ah, tá. A Alda está dando um informe aqui que até que essa situação de BH seja resolvida, e a informação vem direto da presidência e da diretoria administrativa, todos os pedidos de transferência estão em stand-by. Não vai dar nenhuma resposta, nem que sim, nem que não, até uma decisão final aí do como é que vai ficar a situação de todos nós aqui, tá certo? Então, provavelmente não respondeu ainda, mas deve ser por isso. Mas pelo menos essa resposta tem que ser dada, tá, gente? Só voltando um pouco aqui na campanha salarial, quando a gente tiver alguma coisa em relação à campanha, a gente vai soltar um chamado especificando o que é a questão da campanha salarial, tá certo? E pode ser que essa decisão, essa votação de alguma coisa em relação, tenha que ter algum encaminhamento, alguma votação da categoria. Por isso é importante vir aqui, porque a gente vai apresentar propostas que possam vir, né, do governo, da CBTU, e aí é importante a participação da categoria. E a gente tem interesse de dar uma certa celeridade no processo de negociação, porque esse ano a gente está em ano eleitoral. E existem vedações de concessão de reajuste para servidores, principalmente, por conta da lei eleitoral. Tá certo? Que ela impede. Mesmo que a gente consiga, por exemplo, um reajuste, e se isso não ficar definido antes, por exemplo, do dia 5 de abril, agora, se isso não conseguir se encerrar ou ficar batido o martelo antes do dia 5 de abril, a gente pode até ganhar. Mas a gente só vai receber depois de janeiro de 2023, porque tem um período aí de carência, tanto antes quanto depois da eleição, que não pode conceder reajuste. Então, a gente o pessoal da campanha salarial, a Alda é a coordenadora da campanha, o Daniel está na campanha, o Nunes, o Pedro, eles estão cobrando da empresa a celeridade das negociações para ver se a gente consegue fechar esse acordo o quanto antes do prazo aí que limita a concessão de reajuste por conta da lei eleitoral. Beleza? Ô, gente, tem alguém que tem dúvida em relação à campanha salarial, alguma coisa? Pode perguntar, a gente está aqui para responder, aproveitar a oportunidade. Sobre a VDMG, porque ele falou o seguinte, futuramente a gente pode negociar com a VDMG, primeiramente, com o seu entendimento leigo, eu fiz um concurso da CBTU. Não solicitei transferência para a VDMG, primeiramente. Como vai ficar esse caso? Vai transferir automaticamente? Ou a galera que vai ser transferida e pronto, acabou? Aí a gente vai ter que negociar com a VDMG? Não, para mim não existe VDMG. Até então, eu continuo sendo funcionário da CBTU, porque eu não fiz solicitação nenhuma.
Eu quero entender isso, quero ficar claro. Essa possibilidade é direta, é legal, é ilegal essa manobra? Como que a gente vai decidir isso? Qual que é a postura jurídica nossa aí? O que acontece, gente? O projeto de concessão do governo, de privatização do governo, isso que o Daniel falou aqui, é o que o governo está falando que vai fazer com a gente. Não é o que a gente concorda, não é o que a gente acha que é legal no sentido da lei, e a gente já está questionando, inclusive, a transformação da unidade de Belo Horizonte em subsidiária. Por quê? Porque a VDMG, pelo projeto de concessão do governo, ela vai ser a acionista da subsidiária que nós vamos transformar. No último dia 16, teve uma reunião dos acionistas da CBTU, né, do Conselho de Acionistas, né, e eles decidiram aprovar uma mudança no estatuto da CBTU que permite a transformação das superintendências da CBTU em subsidiárias. Isso faz parte do projeto de privatização. Por que transformando em subsidiária? O governo está pegando superintendência de Belo Horizonte, Recife, todos, e falando, agora vocês não são mais superintendentes, vocês são subsidiários do governo. A CBTU-AC vai ser igual a Petrobras, ela vai ser uma hold, a hold que controla as subsidiárias. Eu estou contando aqui o projeto do governo, tá, gente? Nós não estamos falando que ele é legal, que nós concordamos com ele e que nós não estamos fazendo o enfrentamento contra ele. Nós já estamos fazendo. Nós temos ações na justiça contra a criação da VNMG, nós temos ação na justiça contra a transformação da subsidiária, nós temos ação na justiça contra a alteração do estatuto da CBTU. Então nós temos diversas ações na justiça que estão tramitando contra todas essas medidas que o governo está tomando. Mas a gente tem que chegar aqui e contar para vocês o que o governo está planejando. Então, a proposta do governo, o projeto do governo é transformar as unidades em subsidiárias e, no caso de Belo Horizonte, ele vai separar, que eles falam fazer a cisão, separa a subsidiária de Belo Horizonte do restante do corpo da CBTU Road e das outras unidades e pega essa subsidiária e vai para debaixo da VDMG, que vai ser a acionista da subsidiária. Ela vai deter todas as ações dessa subsidiária, né, que foi separada da CBTU. E essa VDMG é que vai a leilão. E automaticamente, se ela for arrematada, quem arrematar ela vai ter todas as ações e da subsidiária. Então, portanto, vai assumir o sistema. Então, esse é um projeto. Sinceramente, eu estou aqui há mais de 20 anos e quem está aqui antes de mim já viu vários projetos de proposta de privatização, de estadualização, e esse é o mais maluco que a gente viu até hoje. Essa sinceramente, se não tomar pau no TCU, no TCE, ou no judiciário, de alguma forma, nas ações que a gente tem aí, é porque tem muita maracutaia debaixo desse balaio aí, porque senão é um absurdo, é uma coisa impensável, porque vai contra a própria lei que rege a CBTU da descentralização, que é a Lei 8693, que fala que a CBTU precisa ser estadualizada. E nem isso no projeto deles vai acontecer. Nem isso. No projeto deles, essa VDMG que já foi criada é uma empresa federal, que nós estamos questionando a criação dela, porque ela não passou pelo Congresso Nacional, ela tem diretores ganhando altos salários, com o dinheiro público, e ela vai receber, ela que vai administrar os 3,7 bi, 3,2 bi do dinheiro para vir aqui para o metrô, que não tem garantia nenhuma que esse dinheiro vai ser para obra de investimento, de melhoria do sistema. Então, é uma manobra, assim, que a gente nunca viu isso em momento nenhum da história do metrô, e que a gente espera e acredita que quem tem o poder, que é o Judiciário, que é o Tribunal de Contas da União, que é o Tribunal de Contas do Estado, possa perceber a manobra ilegal que o governo federal está querendo fazer para privatizar o metrô do jeito dele. Então, nós estamos fazendo todos os questionamentos, nós estamos
entrando com ação contra tudo isso aí, e ainda estamos correndo atrás dos tribunais de contas para demonstrar essa situação absurda que o governo quer fazer. A gente está aguardando, por isso que eu falo que a gente tem uma perspectiva de ter uma vitória nessa luta aí, porque esse é um projeto, sinceramente, que não, o Faisal, ele não está aqui hoje, mas ele falou que o cara fez isso no intervalo lá do PlayStation, ele falou isso na audiência pública, que é um projeto sem brincadeira, a gente nunca viu isso na história aqui da CBTU. Mas essa entendeu, Otávio? A gente não concorda com nada disso, e tanto é que a gente está questionando no judiciário. Mais alguma dúvida, gente? Algumas das ações de movimentação? Quando a gente entrou com a maioria delas, ainda estava dentro do recesso do judiciário. Então, agora é que elas começaram a ter alguma movimentação. Já teve ação que, por exemplo, o juiz declinou da competência e vinculou ela a uma outra ação que a gente tem lá em Maceió, contra a Sistra. A Sistra é a empresa que foi contratada para fazer esse estudo do BNDES, da CBTU. E a Sistra, ela tem, dentro do seu quadro de sócio, gente ligada à CCR. Quer dizer, que ela tem ela trabalha para uma empresa que, ela trabalha para... Como é que chama aquela empresa lá? Braskem. Essa mesma Sistra, ela trabalha para a Braskem, que tem uma ação contra a CBTU. Então, a gente entrou com uma ação lá, e aí o juiz que pegou a nossa ação contra a subsidiária entendeu que tem alguma vinculação e mandou remeter o processo lá para Maceió. Tem a outra questionando a VDMG. Essa teve um despacho agora que a CBTU, o governo está tentando, toda ação ele pede isso, ele faz vinculação para juntar tudo num processo só, mas essa o juiz não entendeu que tem vinculação e provavelmente vai ter uma decisão judicial aí nos próximos dias. Então as ações elas estão caminhando devagar, isso é fato, né? Porque é um assunto que o próprio judiciário tem muito receio de entrar nele, quando fala que é privatização. Mas a gente tem uma perspectiva boa que em algum momento, em alguma dessas ações, a gente vai ter um êxito e a gente vai conseguir retardar esse processo para isso não acontecer por agora. Aliás, não acontecer nunca. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Vamos? Beleza. Gente, a gente precisa manter, tá? Essa questão de vir à Assembleia. Eu estou insistindo nisso, gente, porque a gente não quer, amanhã ou depois, chamou uma Assembleia, teve alguma votação, teve algum encaminhamento, aí eu não sabia. Venham à Assembleia, aqui é o fórum, aqui é o lugar da categoria decidir o seu destino. Não adianta ficar lá no grupo do WhatsApp, não adianta ficar no seu local, na sua zona de conforto, manifestando contra a decisão de Assembleia ou contra a posição de sindicato, ou do que for. Tem que vir para a Assembleia, tem que fazer igual a Tati faz, chega e senta o cacete na gente. É isso que é bonito, gente. É isso que tem que fazer. Isso aí a gente não tem problema nenhum. Entendeu? Mas não adianta ficar no grupo do WhatsApp fazendo isso. Entendeu? Então a gente tira o chapéu para esse pessoal que vem aqui, confronta, questiona, porque realmente são os nossos empregos que estão em risco. A gente não tem problema com isso. Se ninguém tiver mais nada para colocar, a gente vai encerrar a Assembleia e dizer que a nossa luta continua, a nossa greve continua e nós não vamos redar o pé enquanto o governo não recuar dessa decisão. Tá certo? Firme na luta, gente. Obrigado a todos.